Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Bom pessoal, esse vídeo aqui vai ser diferente, a gente vai fazer um comparativo entre as 4 principais controladoras standalone da Digital Dream. Bom pessoal, eu vou fazer um comparativo entre as 4, vou passar os pontos fortes, os pontos fracos, quando que eu indico uma, quando que eu indico a outra e no final do vídeo eu vou dar minha opinião sobre qual é o melhor custo-benefício. Então, se liga no vídeo. Bom pessoal, vamos começar o vídeo falando das controladoras. Eu peguei essas 4 controladoras, todas elas da marca Digital Dream. São controladoras standalone que você não precisa de computador para controlar a sua máquina. Através da controladora, ela te dá total autonomia para controlar a sua CNC Router. Nós pegamos aqui 2 tipos de controladoras. Uma controladora que é a NCH02, que é do tipo de controladoras MPG, né? Que são controladoras portáteis, tá? E 3 controladoras da série DDCS, certo? Que são controladoras que você vai fixar num painel. Então a grande diferença entre elas, para começar, é que uma é portátil, você vai utilizar ela ali na palma da sua mão, e as outras 3 são controladoras que você vai fixar no painel. Qual controladora é melhor? Qual controladora você deve comprar? Esse vídeo, pessoal, não é para te falar qual é a melhor. Eu vou dar a minha opinião no final do vídeo, mas eu quero que antes, até a gente chegar na minha opinião, eu quero te explicar cada uma delas, as características, pontos fortes, ponto fraco, como que é a parte da configuração, como que é a parte da instalação dos cabos, como que é por trás da controladora, o que que vem quando você compra uma controladora. Então eu vou te dar muita informação sobre cada uma delas, vou explicar os pontos fortes e fracos, vou dar minha opinião no final e a gente vai eleger aqui o melhor custo-benefício, tá bom? Uma coisa que eu vou falar também nesse vídeo é sugestão de utilização, ou seja, quando é interessante você utilizar a NCH, quando é interessante você utilizar a DDCS versão 3, a versão 4 ou a Expert. Então eu vou dar essas informações aí para vocês, lógico, de acordo com o que eu penso sobre as controladoras, certo? Eu não sou o dono da verdade, isso aqui simplesmente é a minha opinião sobre as 4 controladoras. Se você não concordar, ou se você concorda, ou se você tem algo a acrescentar, coloque aqui nos comentários que vai ser muito bem-vindo. Quem estiver vendo o vídeo, depois veja nos comentários se alguém deixou mais alguma coisa, né, mais alguma contribuição para esse vídeo. Então vamos lá, vamos começar com a NCH02. Pessoal, quando você compra a controladora, é isso que você vai receber, tá? Você vai receber a controladora, que é essa parte aí onde tem os teclados. Vai receber também um pendrive e você vai receber esse outro driver ali, o DM100D. É ali que você faz a configuração, né? Que você liga os cabos. Então, como que funciona? Você vai pegar essa controladora, ela tem um cabo USB que você vai ligar naquele driver DM100. E naquele driver você tem todos os bornes para ligar os motores, fins de curso, spindle, tudo que você precisa ligar, você vai ligar naquela parte ali do driver DM100 que vai ficar dentro do seu painel de controle, tá? A controladora fica na sua mão ali para você utilizar, você coloca o pendrive nela. Então, quando você compra uma controladora NCH02, é isso que você vai receber, tá? A controladora, o driver da controladora e um pendrive. A controladora DDCS versão 3.1, quando você compra essa controladora, você recebe a controladora, você recebe um pendrive, você recebe alguns parafusos, um conector que vai atrás da controladora. Esse cabinho é uma extensão de USB, porque o USB fica atrás da controladora. Então, se você coloca essa controladora fixa no seu painel, você não teria acesso à entrada USB. Então, você conecta esse cabinho de extensão e fixa a outra parte do cabo no seu painel para você ter acesso a colocar o pendrive. Aquele bloquinho verde ali é o bloco de conexão, né, onde você vai colocar todos os fios. É ali que você vai fazer todas as ligações elétricas. Essa plaquinha verde ali com os bornes você vai encaixar atrás da sua controladora. Depois eu vou falar mais sobre essa plaquinha, tá? Acompanha o vídeo porque depois a gente vai chegar na parte dos bornes, tá? Eu vou falar mais sobre essa parte. A controladora DDCS versão 4.1, quando você compra só a controladora, tá, pessoal? Aqui eu não tô falando dos kits que o pessoal vende por aí, que vem fonte, vem probe, vem MPG. Eu tô falando da compra só da controladora, do que vem quando você compra somente a controladora, tá? No caso da versão 4, vem um cabo de dados que você liga a controladora nessa outra placa verde dos bornes, tá? E vem um cabinho de extensão de USB, porque o USB fica atrás, né, para você trazer ele para frente do painel para poder colocar o seu pendrive. Vem também alguns conectores, parafusos e vem também um pendrive aí de brinde, tá? Essa plaquinha verde é diferente da controladora 3.1.
Na controladora 3.1, aquela plaquinha verde você pluga atrás da controladora. No caso aqui da versão 4, ela não fica plugada na controladora. Ela tem encaixe para trilho DIN. Você vai colocar essa controladora dentro do seu painel de controle, lá onde você está colocando os drivers, as fontes. Você vai ter um trilho DIN lá, você vai encaixar ela e você vai ligar a controladora no módulo ali verde através do cabo de conexão de dados. A DDC Expert, ela vem simplesmente a controladora, o cabinho de extensão USB e um pendrive. É isso que vem no kit, tá? Agora que eu mostrei para vocês o que vem em cada uma das controladoras quando você compra, eu vou te falar quais são as principais características de cada uma delas, tá? Eu não vou falar todas as características, mas eu vou falar as principais de cada uma. E aí você já vai se ligando se é isso que você precisa para sua máquina, tá? Então eu vou passar uma por uma na sequência que a gente está fazendo, vou explicar as principais características de cada uma. Então vamos lá, pessoal. Controladora NCH02, principais recursos que ela tem. Tá? Essa controladora, ela é pequenininha ali, portátil, mas ela pode controlar de 3 a 5 eixos, tá, pessoal? E ela tem uma frequência de velocidade por eixo de 125 kHz. Sendo que de 2 a 4 eixos são com interpolação linear e 2 eixos com interpolação circular. Ela tem 5 saídas fotoacopladas e ela tem 8 entradas fotoacopladas, tá? Você pode utilizar aí um spindle, né? O controle do spindle analógico de 0 a 10 volts. Você também pode modificar para a saída PWM. Você precisa colocar uma fonte de 24 volts com no mínimo 1 ampere para você poder alimentar essa controladora. Essa controladora tem uma tela de 3.5 polegadas, ela tem 19 teclas, resoluçãozinha dela ali de 480 por 320. Você pode colocar um pendrive, né, na entrada USB que ela tem ali na parte de baixo dela com o seu código G. Ela tem suporte para MPG padrão e também no formato NVMPG, que é da Digital Dream. Ela tem aceleração e desaceleração, né, no modo de curva S. Ela tem suporte ilimitado, né, para tamanho de arquivos. Ela tem aí função de trabalho manual e automático. Você pode começar o G-Code a partir de qualquer linha específica que você quiser. Ela tem suporte à parada de energia, então se acabar a força, ela vai armazenar onde ela estava. Ela vai armazenar a linha que ela estava executando. Ela tem suporte de time lock. Ela tem função de probe. Ela tem o básico, né, pessoal? Ela faz o home, volta para o zero. Ela tem suporte também para você fazer download e upload do arquivo com os parâmetros da controladora. Então, se você já configurou tudo certinho, você pode fazer um download desse arquivo. Ou, depois, se você precisar, fazer o upload do arquivo com as configurações. Então, esses são os principais recursos da NCH02. Vamos lá, DDCS versão 3.1, principais recursos, pessoal. Nós temos agora 16 entradas fotoacopladas e nós temos 3 saídas fotoacopladas, tá? Essa versão 3.1 ela teve uma melhoria nos algoritmos, né, no suporte dos algoritmos de interpolação, em comparação com a versão 2.1 que eu nem trouxe para cá. A versão 2.1 é meio que já saiu de linha, tá, pessoal? Então, aqui é o que ela teve de melhoria. Ela também tem um controle analógico, né, do spindle de 0 a 10 volts, também você pode modificar para saídas PWM. Essa controladora só controla de 3 a 4 eixos. Tá? E ela tem uma frequência aí de velocidade máxima por eixo de 500 kHz, tá bom? Ela utiliza um chip ARM9, né, que é o chip principal de controle. Ela tem uma tela de 5 polegadas, resolução de 480 por 272, e ela tem 17 teclas, né, de funções ali para você estar mexendo. Ela precisa de uma fonte de alimentação de 24 volts, só que aqui no caso de 0,5 amperes no mínimo. Lembrando que o fabricante indica que você utilize 2 fontes de alimentação. Uma para a controladora e uma para as entradas e saídas fotoacopladas, tá bom? Sem a energia na parte das saídas e entradas, elas não vão funcionar. Você precisa, nem que você jampeie, né, a entrada de fonte do sistema, passe também para a entrada e saída, mas o indicado é você colocar 2 fontes separadas de 24 volts, fontezinha pequenininha, 0,5 amperes, tá? Fonte bem pequena, bem baratinha. Ela tem a entrada aí para cartão USB, que fica na parte de trás dela, então por isso que tem aquele cabinho de extensão, suporta MPG padrão. Ela tem a função de jogo, você pode fazer passo a passo, pode fazer o contínuo, pode definir uma distância que você quer que ela ande. Ela tem um suporte ali, ó, o Power Cut, que é quando cai a energia, né? Quando corta a energia, ela vai salvar onde ela estava, né? Então ela salva de forma automaticamente os dados. Essa controladora tem compensação de folga, né, e compensação de ferramenta,
que é o Backlash, né, que todo mundo conhece. Ela funciona com sistemas métricos e imperial, ou seja, milímetros e polegadas. Você pode colocar tanto um MPG quanto pode estender o teclado, tá? Lá no vídeo do curso da controladora DDCS versão 3 eu mostro como colocar um teclado extra, tá? É bem legal. E ela tem aqui 3 tipos de probe que você pode estar utilizando. Ela aceita a linguagem chinesa, inglesa e russa. E a partir da versão 3.1, que é essa, eles mudaram o design. Agora eles fizeram uma caixa de metal para a controladora. Isso melhora, isso deixa a controladora bem profissional e melhora também contra interferências de ruídos, né? Então a caixa de metal é primordial. DDCS versão 4.1. Pessoal, olha só, a versão 4.1, ela tem tudo que tem na versão 3.1. E eu vou falar para vocês o que tem a mais, né? As melhorias, tá? Então, o que aconteceu? Na versão 4.1, além de todos os recursos da versão 3.1, a gente tem também a comunicação por Ethernet. Então você, ao invés de colocar um pendrive, você também tem o pendrive, tá? Mas se você não quiser ficar gravando arquivo em pendrive e levando na controladora, você pode colocar a sua controladora na rede e acessar os arquivos através de rede, tá? Então é muito legal. Você desenha, faz seus códigos lá no computador, grava numa pastinha que está compartilhada na rede e a controladora tem acesso a essa pasta, então você consegue chamar o arquivo de lá. Muito interessante isso, tá? Na versão 4 você pode definir um eixo como escravo, tanto o X quanto o Y ou o Z, você pode definir como escravo. Você também tem a opção de utilizar um servo spindle, né, conectando eles nas saídas de pulso e direção. Ele também tem novos comandos de programação, né, de coordenadas polares e rotação e compensação de raio. Tem atualização nos algoritmos de movimentação. O sistema pode ativar a função de iniciar a partir de uma linha específica ou de um ponto mais próximo, né? Isso ficou muito mais rápido, essa função. Tem melhoria na função de simulação. Tem novas portas de entradas agora que você pode pegar entradas de alarme. Alarmes, por exemplo, que vem do driver. Quando um driver acusa um erro no motor, ele pode pegar essa entrada de alarme e exibir na tela, né? Dar um erro de alarme lá. Eles também adicionaram codificação de ciclo para o eixo A, que é bom para rotações ilimitadas do eixo A. Adicionaram também uma janela de prompt de análise. Tem suporte à codificação internacional, então ele vai suportar praticamente todas as línguas, tá? Você pode baixar o arquivo, né, de firmware da controladora, você pode nacionalizar ele, você pode mexer lá, configurar, né, traduzir ele e subir depois para a controladora, mexendo completamente aí na codificação. Então você pode deixar no idioma que você quiser, isso é bem legal. Só essa versão tem isso, tá? As outras são limitadas já nos idiomas de fábrica, essa é livre para isso. Ele aumentou também os parâmetros sobre a aceleração, colocou um gerador de velocidade de 32 bits com maior resolução para velocidade e aceleração, e a tela também ganhou um tamanho maior, ela ficou com 7 polegadas. A DDCS Expert é uma controladora que pode controlar até 5 eixos, sendo até 4 com interpolação linear e 2 com interpolação circular. Ela tem um display de 7 polegadas colorido, resolução de 1024 por 600. Ela tem 40 teclas, né, de funções e ela tem 24 entradas digitais fotoacopladas e ela tem 21 saídas digitais fotoacopladas. Ela também pode utilizar ali o spindle analógico de 0 a 10 volts, você também pode fazer o controle da saída como PWM, ela tem suporte à troca de ferramenta, tem suporte a múltiplos spindles e vários tipos de magazine de ferramentas diferentes. Ela também tem vários tipos de probe, tem compensação de folga com backslash, tem tanto para direção, quanto para raio, quanto para comprimento, tá? Então backslash de 3 formas diferentes. Tem um algoritmo de interpolação, né, do tipo S, que eles chamam de algoritmo pesado, né, hard, e o soft, né, circular. Ela tem linguagem somente chinês e inglês. Ela tem alarmes diversos, tá? Tem alarme de programação, tem alarme de driver, tem vários tipos de alarme. Ela também tem suporte, né, a conexão, né, remota via Ethernet, então você pode chamar os seus arquivos remotamente pela rede. Você tem um modo controle de spindle multivelocidade, você tem o suporte para usinagem de alta velocidade, ela não tem limite de tamanho de arquivos que você pode estar importando. Ela também tem, né, o suporte para o Power Cut, que é quando acaba a energia, ela salva onde ela estava, você consegue recuperar de onde parou, tá? Ela precisa de fontes de alimentação de 24 volts, 0,5 amperes para a controladora e uma fonte de 24 volts, 0,5 amperes
para as entradas e saídas. Você pode utilizar a mesma para os dois? Até pode, mas o fabricante indica que você coloque duas fontes separadas. Bom, pessoal, vamos para as principais características. Agora a gente vai recapitular o que a gente falou, só que agora eu vou fazer uma tabelinha aqui para ficar fácil da gente fazer um comparativo. Primeira característica aqui, número de eixos. Então a gente tem a NCH02, você pode comprar essa controladora para controlar de 3 a 5 eixos. A versão 3 e a versão 4, você consegue controlar de 3 a 4 eixos. Aqui eu quero fazer uma ressalva que é o seguinte, muitas pessoas se confundem quando fala assim, eu peguei a controladora DDCS versão 3, ela acha que a versão 3 é para 3 eixos. E daí quando eu falo, peguei a DDCS versão 4, que é para 4 eixos, isso não procede, tá, pessoal? Versão 3 é referente a um equipamento, versão 4 é referente a outro equipamento. Você pode ter a controladora DDCS versão 3 para controlar 3 eixos ou para controlar 4 eixos. E você pode ter um modelo DDCS versão 4 para controlar 3 eixos ou 4 eixos, tá? Então o V3.1 e o V4.1 é referente ao modelo da controladora, não a quantidade de eixos. E nós temos a Expert, que você pode controlar de 3 a 5 eixos, tá? Entradas fotoacopladas. A NCH tem 8 entradas fotoacopladas, a V3 tem 16 entradas, a V4 tem 18 entradas e a Expert tem 24 entradas fotoacopladas. Saídas fotoacopladas. A NCH tem 5 saídas, a versão 3.1 tem 3 saídas, a versão 4 tem 3 saídas e a Expert tem 21 saídas fotoacopladas. Tamanho de tela, a NCH tem uma tela de 3.5 polegadas, a V3 tem 5 polegadas, a V4 7 polegadas e a Expert 7 polegadas. Frequência máxima por eixo. Essa frequência, pessoal, é o trem de pulsos que é mandado para o driver controlar o motor. Então, a NCH tem uma frequência de 125 kHz, tá? Só para comparar para vocês, não faz parte desse vídeo, mas só para você ter uma noção, se você estivesse utilizando um Arduino com GRBL, ele tem uma frequência máxima de 20 kHz. Se você estivesse utilizando uma RNR EcoMotion com Mach 3, ela tem uma frequência máxima de 100 kHz, tá? Então aqui a gente tem a NCH02 com 125 kHz, a V3.1, a V4.1, 500 kHz e a Expert tem 1 MHz. Memória interna para armazenar os seus códigos, né? A NCH02 não tem memória interna. A V3, a V4 e a Expert possuem memória interna para você armazenar os seus arquivos, tá? Tem pelo menos 1 GB de espaço, tá? Comunicação Ethernet. A NCH02 e a versão 3.1 não possuem comunicação de rede, né? E a versão 4 e a Expert possuem comunicação de rede e também comunicação RS-232, tá? Troca automática de ferramentas, somente a Expert possui essa função nativa na controladora. É bem interessante isso, já fica tudo mastigadinho lá para você. É só você ir preenchendo os parâmetros, colocando aonde que está cada uma das ferramentas, é bem legal. Ela já tem isso nativamente de um modo bem simples, tá? Compensação de folga, né? O backlash, a NC02 não tem e as outras todas têm em diferentes níveis, tá? A versão 3 tem um jeito mais simples, a 4 e a Expert tem jeitos mais completos, tá? Então vamos lá, agora a gente vai passar para pontos fortes e pontos fracos de cada uma delas. NCH02. Quais são os pontos fortes dessa controladora? Primeiro que o custo mais baixo entre todas elas, tá? Então essas 4 controladoras, essa é a que tem o custo mais baixo. Ela tem um ponto forte que ela suporta até 5 eixos. Outro ponto forte dela é que ela é portátil, tá? Então você segura ali na sua mão, você não precisa fazer um painel de controle para colocar a controladora, você já tem ela ali na palma da sua mão, ela serve até como um MPG, né? Se você for ver, que você pode movimentar, chegar perto da máquina, fazer os códigos, zerar, tudo ali na palma da sua mão. Como pontos fracos dessa controladora, essa controladora possui muitos bugs, principalmente na parte de arquivos, pessoal. Vou fazer uma explicação breve para vocês. O que eu já notei nessa controladora? Primeiro, ela tem muitos problemas na parte de arquivos. Quando você coloca o pendrive, às vezes não lê o pendrive, às vezes lê o pendrive. Às vezes você coloca o pendrive, vai na parte dos arquivos, a tela fica em branco. Aí quando você gira ali o encoder, né, aquele botãozinho giratório ali, quando você gira ele, daí ele dá um refresh na tela, daí aparecem os arquivos.
né? Então ele tem um pouco de bug nessa parte, tá? Outra coisa, você tem que usar nome de arquivos muito pequenos, você tem que usar com caracteres, não pode utilizar caracteres especiais, não pode colocar espaço, acento, então você está bem limitado nos nomes dos arquivos, tá? Então tem que ser nomes curtos, tem toda uma preocupação que você vai ter que ter com os arquivos, tá? E esse bugzinho aí que às vezes a tela fica em branco, não lê o pendrive, daí você tem que tirar, colocar de novo, às vezes tem que formatar o pendrive no formato FAT32, tá, pessoal? Senão não funciona. Você também não pode colocar um pendrive muito grande, né, com vários gigas, que também dá problema, então geralmente até 4 gigas, ou no máximo 8, mas aconselho que utilize um pendrive de 4 GB, o próprio pendrive que vem no kit, tá? Outro ponto fraco que eu considero é o cabo dela de comunicação entre essa parte que fica na sua mão com o driver que vai lá dentro do painel de controle, né? Esse cabo aí para mim é muito curto, o que limita um pouco a utilização dessa controladora em máquinas muito grandes, tá? E a telinha dela também é muito pequena, 3.5 polegadas, mas dá para usar, mas os pontos fracos que eu consigo ver nessa controladora são esses, mas um problema sério são os bugs na parte dos arquivos. DDCS versão 3.1, pontos fortes, tá? É uma controladora profissional, case de metal, isso é muito bom. A partir da versão 3.1 eles mudaram para o case de metal, que o case de metal ajuda para que a sua controladora não pegue interferência de ruídos, tá? O case de metal é muito bom para isso. Ela tem 3 tipos de probe e tem compensação de folga, o backlash, tá? Pontos fracos dessa controladora: ela não possui comunicação Ethernet, então você só pode levar os arquivos com pendrive. E o board de instalação dessa controladora eu considero, na minha opinião, muito ruim. Mais pra frente aqui eu vou mostrar para vocês sobre os boards e daí eu vou dar mais detalhes, mas eu considero que o board de instalação dessa controladora é muito ruim. Controladora DDCS-V versão 4.1, pontos fortes. Essa controladora você pode escolher um eixo para ser escravo, tanto o X, quanto o Y, quanto o Z. Ela tem entradas de alarme, ela tem uma tela de 7 polegadas, ela já tem comunicação Ethernet e RS-232. O board de instalação dessa controladora é separado da controladora. Para mim é um ponto forte dessa controladora e ela é muito fácil de configurar e de usar, pessoal. Excelente controladora, tá? Eu não consegui achar um ponto fraco, mas como eu tinha que colocar um ponto fraco, eu achei o ponto fraco, assim, que eu poderia estar citando, é o cabo entre a controladora e os boards. Eu acho que ele é muito curto. Ele tem 1,5 m, não é que não dá para usar, com certeza dá para usar, mas para achar um ponto fraco nela, foi isso que eu consegui achar. Então eu gostaria que esse cabo fosse um pouquinho maior. Então você fica limitado à utilização da controladora, ela tem que estar menos de 1,5 m do painel onde você vai colocar os boards de fixação, né? Os boards onde você vai ligar os cabos. Então é o único ponto fraco que eu achei. Se você tem algum ponto fraco dessa controladora, coloca aqui nos comentários, pessoal. Tanto os pontos fortes quanto pontos fracos que eu não citei de nenhuma. Se você tiver, coloca aqui nos comentários que vai ajudar muita gente que estiver comprando uma controladora. Eu indico que você leia os comentários, pessoal, porque muita gente tem as controladoras, muita gente vai comentar, vai colocar pontos fortes e pontos fracos. Então você pode, além do material que eu estou deixando no vídeo, ler também os comentários das pessoas que estão utilizando no dia a dia essas controladoras, certo? DDCS Expert, pontos fortes dessa controladora: 24 entradas digitais e 21 saídas digitais fotoacopladas. Comunicação Ethernet, RS-232, tem troca de ferramenta com diversos tipos de magazine e recursos em abundância. O que é isso, pessoal? Como você tem 21 saídas digitais, você pode configurar do jeito que você quiser. Você pode comunicar essa controladora com vários outros dispositivos utilizando as saídas. Ela tem 21 saídas. Dá para você fazer muita coisa interessante com essa controladora. Então esse é um ponto muito forte dessa controladora, tá? Pontos fracos. Não sei se seriam tão fracos assim, mas como eu tenho que citar alguma coisa, eu citei o valor alto. Só que se você compara tudo que ela entrega, não chega a ser um valor tão alto se você realmente vai usar esses itens, tá? Agora, se você não vai usar esses itens, daí ela vai ter um valor alto em comparação à versão 3, à versão 4, tá? Você não precisa de uma controladora dessa se você não precisa desses recursos, então não faz sentido, então ela teria um valor alto nesse quesito, né? E o board onde você liga os cabos, eu preferia que ele fosse separado da controladora, igual na versão 4, né? Essa controladora,
os bornes são atrás da controladora. Nos próximos itens aqui eu vou mostrar a parte de trás de cada uma delas e eu vou falar sobre os bornes. Não é ruim os bornes, tá? É legal, dá para usar muito bem, tá? Perfeito. Não é ruim igual da versão 3, só que não é tão bom quanto da versão 4, como eu acho, tá? Então ficou no meio termo, então seria um ponto fraco que eu considero, porque a 4 é excelente, tá? Vamos agora mostrar as partes de trás das controladoras, os bornes de conexão, daí vocês vão entender bem o que eu tô falando de borne junto, borne separado, o borne que é ruim, o borne que é melhor, vocês vão entender bem agora, vamos lá. NCH02. Olha só, a controladora que fica na palma da sua mão, ela sai um cabo USB que entra ali naquela entradinha USB, nesse driver aí DM100 que fica dentro do seu painel de controle lá. Então, a controladora e esse driver vai ter a distância do cabo que não é muito grande, tá? Por isso que eu coloquei até como um ponto fraco. Mas a controladora em si é legal para você instalar, porque fica fácil de fazer a configuração dos cabos, você pode destacar cada um dos bornes, parafusar, tá tudo bem escrito certinho, tem LEDs ali para indicar, ficou fácil a organização, tá? Você tem aí então simplesmente duas entradas ali de power, que é para o sistema e para o I/O, né, que são as entradas e saídas. Depois aqui embaixo você tem entradas, na parte de cima você tem a parte dos motores, tem a parte do spindle e na direita tem as saídas. E esse outro conector é o MPG, que é um outro controle. Então você pode, além desse controle manual portátil, que é a controladora, você também pode instalar um MPG, e esse sim pode ter um cabo mais longo, se for o caso, né? DDCS versão 3.1. Por que de todas as 4, essa é a pior para mim no quesito instalação dos cabos? Olha só, atrás da controladora você tem uma entrada ali USB, você tem o MPG, para você ligar um MPG, você tem um main port, que são as conexões, né, daquela plaquinha verde, e você tem um conectorzinho ali de 4 itens ali, verdinho, né, um bornezinho de 4 vias, onde você pode colocar aí os botões de controle, como parada de emergência, pausa e start. Então, aquela pecinha verde que está circulada ali é onde você faz as ligações dos fios. Essa pecinha, pessoal, esse borne, eles são pequenos e fica um em cima do outro, fica um pouco encavalado. Depois que você liga todos os fios ali, você tem que pegar essa plaquinha e encaixar naquele conector main port. E fica muito ruim a instalação dos cabos dessa maneira, tá? Toda vez que você precisa mexer, você tem que destacar esse bloco todo e mexer e fica com todos os fios ao mesmo tempo, né? Você não pode separar eles como nas outras controladoras. Por isso que eu acho esse, de todos os meios de bornes, o pior de todas as 4 controladoras. A versão 4, na parte de trás da controladora, olha só o que a gente tem. Portinha ali de comunicação Ethernet, tem 2 USB, tem uma conexão RS232, tem um MPG e tem um main port. Na parte de baixo ali azul, temos algumas entradas, que são as entradas que a gente utiliza para os botões, tipo parada de emergência, botões extras que já vão estar ali no painel, então você já liga no próprio painel. Não tem nenhum borne de ligação atrás da controladora, isso para mim é o melhor dos mundos, tá? Então, ali no main port, você vai conectar um cabo, e esse cabo você vai conectar nessa outra plaquinha verde, nesse conector que tem do lado esquerdo, você conecta ali. E nessa plaquinha você tem todos os bornes separados, né? A parte de entradas de alimentação, as saídas, as entradas, a parte do spindle. Então você tem todas as configurações fáceis e esses bornes você destaca. E o mais legal, essa plaquinha verde já tem uma conexão, né? Você consegue fixar ela num trilho DIN. Então você coloca ela dentro do seu painel de controle junto com as fontes, com os drivers. Você vai ter um trilho DIN, você encaixa ela no trilho, fica lá dentro do painel, fica bem mais fácil. Por quê? Os cabos que saem dos drivers já entram ali, né, na plaquinha, fica tudo mais perto para fazer as ligações. E a controladora, você liga simplesmente num cabo nesse outro conector da esquerda. Então esse para mim é a melhor conexão que tem de todas as controladoras. E a controladora Expert, atrás da controladora, nós temos todos os bornes de ligação. Então a gente tem na parte da direita, em cima e embaixo, a entrada da fonte. Temos na parte de baixo todas as entradas, na parte de cima todas as saídas, a parte do spindle. Na parte da esquerda, os 5 eixos, né? X, Y, Z, quarto eixo e quinto eixo. Temos uma entrada USB, uma Ethernet, uma RS232 e uma entrada para MPG.
fica tudo atrás da controladora. Só que pelo menos você consegue destacar os bornes para você fazer a conexão com os parafusos, né, os fiozinhos no parafuso. Depois você encaixa só o que você precisa, solta só o que você precisa. Já é melhor do que a versão 3, mas eu acho a versão 4 mais interessante, até para fazer a montagem, para dar manutenção, né? Mas essa aqui também funciona bem, tá, pessoal? Só que se pudesse escolher, eu acho a versão 4 mais interessante, a parte de instalar os cabos, eu acho mais simples, fica lá no quadro, tudo mais fácil. Bom, pessoal, eu vou dar uma sugestão aqui para vocês de indicação de uso para cada uma das controladoras, tá? No meu ponto de vista, se você não concorda, não tem problema, deixa aqui no comentário o que você discorda, o que você pensa. Isso aqui é o que eu imagino, tá? Então, para a controladora NCH02, eu indico essa controladora se você é um usuário iniciante de router, se você usa router como hobby, se você não quer usar a router com Arduino, se você não quer usar um computador para controlar a máquina, se você tem baixo orçamento, então eu considero essa controladora uma controladora para uma máquina hobby, tá? A DDCS versão 3.1 eu indico para o cara que usa a máquina como hobby, mas também usa como trabalho, mas ele não usa todo dia como trabalho, tá? Ele usa como hobby, um dia ou outro ele faz uma peça, e daí alguém gosta, ele vai lá e faz uma peça para vender. Então ele usa esporadicamente como hobby e trabalho. Não é uma máquina que vai ficar ligada todo dia, que vai ficar trabalhando sem parar. Essa controladora funciona numa máquina que vai ficar trabalhando sem parar pro modo profissional, não tem problema. Mas existem outras que são melhores para isso, e eu vou explicar mais para frente. No caso, comparando elas, eu indicaria essa para uma máquina que o cara vai usar como hobby ou vai usar como trabalho esporadicamente. E lógico, se você está comprando uma controladora standalone é porque você não quer usar um computador para controlar a sua máquina, e se você precisa dos recursos básicos de uma CNC, que é o que 90% das pessoas utilizam, que é controlar uma máquina de 3 ou 4 eixos, que é poder conectar os motores, poder conectar fins de curso, home, probe, controlar, né, o spindle, velocidade de spindle, ligar e desligar o spindle, um botão de emergência. Então, se você vai utilizar esse básico, essa controladora já serve para você. A versão 4.1, daí eu já indico para o cara que vai trabalhar com a router sem parar mesmo, vai ligar lá de manhã e vai funcionar até a tarde. Por quê? É uma controladora que não precisa de computador, ela é ideal para alta produtividade porque ela tem uma tela maior, os atalhos dela, né, a facilidade de utilizar ela é muito maior que a versão 3.1. Ela tem vários atalhos que facilitam a vida e ela também tem o acesso via Ethernet. Você não precisa ficar trazendo arquivos no pendrive, você pode já mapear uma pasta na rede e pegar os arquivos direto, então fica muito mais produtivo. Por isso que eu indico a 4.1 para quem quer realmente trabalhar com a máquina, tá? Não que a 3 não dê, mas a 4 ela vai te dar mais produtividade, porque ela é mais fácil de usar, ela tem mais recursos, ela tem mais facilidade no uso, né, os atalhos dela, e ela tem essa grande vantagem de você poder pegar os arquivos via rede. E a DDCS Expert é se você vai utilizar a router como trabalho, se você não precisa de computador, se você precisa de produtividade, facilidade de uso, se você precisa de troca de ferramenta, se você precisa integrar a sua controladora, a sua máquina com outros dispositivos externos, porque ela tem muitas saídas que dá para você fazer várias conexões, e se você precisa de acesso via rede também, tá? Então, entre a 4.1 e a Expert, é só se você precisa de troca de ferramenta e de fazer integração com outros sistemas. Daí a Expert é perfeita para isso, tá? Então vamos lá, a gente tá chegando na reta final, agora eu vou dar minha nota para cada uma delas e vou mostrar para vocês qual é, no meu ponto de vista, o melhor custo-benefício, tá? Eu vou dar aqui uma nota em estrelas de 0 a 5 estrelas. Então vamos lá, para NCH02 eu vou dar 2 estrelas, mas por conta dos bugzinhos que ela tem, né? Ela acaba pecando nisso. Ela seria uma opção de entrada para quem quer começar uma máquina, mas não vai utilizar ali como trabalho de verdade, tá? Vai utilizar como lazer, então se ela der uma travadinha, se ela não lê o arquivo, você tiver que tirar o pendrive e colocar de novo, você não vai se aborrecer. Agora, se você estivesse utilizando ela para o trabalho, para a produção, esses probleminhas que ela traz ia te dar uma dor de cabeça tremenda, né? A versão DDCS versão 3 eu dei nota 3, porque ela funciona muito bem, profissional, vai atender muito bem,
mas nós temos a irmã dela, que é a versão 4, né? Que supera ela no quesito de produtividade. Então por isso que eu dei nota 3 para ela e nota 4 para a versão 4. Por que eu não dei 5 estrelas para a versão 4? Porque ela não tem aí muitas saídas, não tem a troca de ferramenta, então ela fica limitada nessa parte, mas é uma grande controladora, tá, pessoal? Eu não dei 5 só porque sempre tem uma coisinha para melhorar. E a Expert eu também dei nota 4, não dei 5 porque eu considero que o sistema de bornes dela na parte de trás poderia ser separado da controladora. Isso no meu ponto de vista. Pode ser que para você seja ideal que sejam os bornes atrás, tá? Por isso que essa nota é a minha nota, tá? Se você considera diferente, deixa aqui nos comentários qual nota você daria. Se daria 2, 3, 4, 5 estrelas para cada uma dessas controladoras, para a gente comparar e se a gente está pensando igual. E qual seria a minha indicação para você comprar se você estivesse montando uma máquina CNC Router de 3 ou 4 eixos, que você precisa controlar os motores, spindle, ligar e ligar os spindle, controlar a velocidade do spindle, fins de curso, homing, probe de vários formatos, né? Flutuante, fixo, uma telinha legal, com uma usabilidade legal. Para mim, então, a escolhida, o melhor custo-benefício é a DDCS versão 4.1. A versão 3.1 e a 4.1 estão muito próximas em custo, em valor, tá, pessoal? Então compensa você gastar um pouquinho mais e comprar a versão 4. Ela vai te dar uma tela maior, uma usabilidade maior, ela é muito mais fácil de configurar, tem muito mais recursos, é muito mais fácil de utilizar também, tá? Ela é bem legal, então eu considero a DDCS versão 4.1 o melhor custo-benefício de todos. Mas lógico que cada uma tem a sua particularidade, como eu coloquei para vocês, as principais características de cada uma, você vai poder agora ter conhecimento para escolher em qual que você quer atuar, né? Qual que você precisa para sua máquina. Então é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse review das 4 controladoras, se vocês concordam com a minha opção de custo-benefício na versão 4.1. Se você discorda, deixa aqui nos comentários também. E outra coisa, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo link para você comprar as 4 controladoras, né? Lá no AliExpress, eu vou colocar o melhor vendedor que eu achei lá no AliExpress para você estar podendo fazer a sua compra. Vou deixar o link direto para as 4 controladoras, tá bom? Se você estiver interessado, pode comprar, que são vendedores de confiança. Infelizmente, não tem nenhum com loja no Brasil, todas estão fora, então vai ter um impostinho aí de importação, mas vou deixar aqui as minhas indicações para compra das placas, é onde eu compro as placas, né, as controladoras. E é isso, pessoal. Então é isso, pessoal, vocês viram aí a minha opinião sincera sobre as 4 controladoras, qual que eu indico para cada uma das situações e qual o melhor custo-benefício na minha opinião. Se você discorda, se você concorda, coloca aqui nos comentários o que você pensa sobre cada uma delas. Se você tem algum ponto forte ou algum ponto fraco que eu não citei, coloca aqui nos comentários, tá bom? Que vai ajudar muitas pessoas que querem comprar uma controladora, elas vão acabar lendo os comentários aí, tendo mais informações. Então é isso, pessoal, deixa o like aí para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal, pessoal. A gente está chegando a 100 mil inscritos, eu preciso da sua ajuda, então se inscreve aí.